Olá, boa tarde. Estamos aqui nos ajustando. Dentro de alguns minutos nós vamos iniciar a nossa live. Eu vou convidar a Sheila, que vai participar conosco. Quero agradecer aí a vocês que vão estar participando desse bate-papo com a gente nessa tarde de quarta-feira. Aguardando, fazendo alguns testes para nós iniciarmos. Então, uma boa tarde para quem está chegando, para que a gente possa facilitar aí a nossa comunicação. Se você puder deixar nos comentários o seu nome, né, para saber com quem a gente está se comunicando, vai ser bem bacana. Coloca aí o seu nome nos comentários. Participar desse bate-papo já está aqui entrando conosco. Uma boa tarde a todos. Oi, Tudo bem, Sheila? tudo ótimo, e com você? Também, tudo em ordem. Está me ouvindo bem? Tô sim, tá ótimo o som, a imagem, tudo tranquilo. Boa tarde. Perfeito. Nós estamos com o pessoal que está entrando. Dona Cristina, boa tarde. Seja bem-vinda à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre alfabetização, né? Que é um tema assim tão importante, principalmente nesse período agora, né? Eu quero agradecer a participação de todos e coloquem os nomes de vocês nos comentários para a gente saber com quem a gente está se comunicando, né? Cheira esse bate-papo. Não Sim, vai, na verdade, não vai acontecer somente comigo e com você, né? A ideia é que as é, pessoas compartilhem, participem conosco aqui desse momento, que vamos falar de algo importante, que é a alfabetização, né? É um assunto que deixa as famílias assim bem preocupadas, bem ansiosas, né? Nesse com processo certeza. todo. Então, é importante a gente trazer algumas vivências aí na nossa experiência. Tem algumas pessoas que estão entrando, lembrando que esse vídeo ele vai ficar gravado, tá? Então, só que foi entrando, vai colocando esses nomes, vai compartilhando conosco o nome para que a gente possa aí interagir melhor a nossa comunicação. Sheila, Isso, muito antes bom, de nós iniciarmos assim oficialmente, né? Acho que vale a pena nós nos apresentarmos. com Esse vídeo vai certeza. ficar gravado, então é importante as pessoas saberem, né? Um pouquinho quem somos. E eu vou deixar essa honra aí para você iniciar essa apresentação. Fique à vontade. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite para participar da live, né? Falando sobre alfabetização, que é um assunto que eu gosto muito, é um objeto de emoção até hoje e de estudo, né? Meu Verdade. nome é professora, eu sou a professora Sheila, sou pedagoga, já atuo na área da educação já há bastante tempo, quase 18 anos já, e atuei na área da alfabetização por um bom tempo, se eu não me engano aí por volta de uns 11, 12 anos, e atualmente estou na coordenação pedagógica. Parabéns aí pelo trabalho. A gente acabou fazendo o teste de convite antes, né? E agora, na verdade, é 5 e 1. Nós convidamos as pessoas para participarem da live a partir das 5. Então, as pessoas estão entrando agora. Então, para quem está assistindo agora, sejam bem-vindos. Se puderem deixar aí um oi, o nome de vocês nos nossos comentários, né? Só para a gente poder interagir mais com Isso. vocês. Também quem tiver dúvidas em relação ao processo de alfabetização, quiser compartilhar conosco. Se você conhece também alguma família, algum amigo que tem filho em fase de alfabetização, educação infantil, séries iniciais, compartilhe o vídeo com ele. A gente vai trazer algumas vivências que serão bem importantes, tá bom? Então, Com deixa certeza. aí o seu nome nos comentários para que a gente possa interagir no nosso bate-papo. Sheila, você já se apresentou, né? Então, meu nome é Márcia, eu sou gestora escolar, atuo na educação há 25 anos, sempre gosto de complementar a frase falando assim que eu amo educação. Eu me encontro, eu me realizo na minha área, né, na educação, e falar de alfabetização sempre é um grande prazer, né? É algo que nos encanta. Eu falo que é a base de tudo, então é bem importante falarmos. Eu acho que é Com certeza. bacana
A gente, tô vendo assim, tem algumas pessoas que estão acessando agora. Legal, Entrando, né? bacana. Tia Ilza está participando. Olha Professora aí, Carol, sejam bem-vindas, né? Tenho os meus pais que estão na Luiz participando aí conosco. Então, deixa sejam aí o nome de bem-vindos. vocês nos comentários. Sheila, para a gente iniciar a nossa live, eu acho importante a gente trazer assim para as pessoas a alfabetização, né? O que significa a alfabetização que tanto os professores comentam, os pais se preocupam, né? Vamos trazer um pouquinho essa questão desse contexto da alfabetização, né? Sim, é um pouquinho da definição do conceito, né? Bom, há Sim, algum tempo importante. atrás, muitas pessoas entendiam que a alfabetização estava voltada só para o processo de codificação e decodificação dos símbolos, voltados para Certo. focados nas letras, né, e nas sílabas. Mas a alfabetização é um processo que é muito maior que isso, é muito mais amplo, né? É um processo de aquisição de habilidades que estão voltadas para a leitura e a escrita, né? Mas ela envolve também outras coisas, como a coordenação motora, por exemplo, que as pessoas geralmente não conseguem ver nisso, né? Mas também está dentro desse processo. Além disso, é um processo também que trabalha bastante a questão da comunicação, né? Da função da escrita e da leitura e da necessidade que a gente tem de continuar se comunicando. Como na primeira infância a gente aprende a falar, né? É uma necessidade do ser humano. E a leitura e a escrita também vem complementar essa linguagem. Bacana. Eu estava pensando, quando a gente fala assim, alfabetização, né? A gente tem até algumas perguntas que foram colocadas lá nas redes sociais. Eu pensei Sim, em inverter um pouquinho a ordem, né? Talvez a gente vai trazer uma situação prática que possa sanar as dúvidas das pessoas, tá? Então, só reforçando, vocês podem estar participando desse bate-papo com a gente. Coloque aí nos comentários a sua pergunta, a dúvida que você tem em relação à alfabetização, né? Se você também tem filhos, já foram alfabetizados e quiser compartilhar conosco como foi esse processo de alfabetização, né? Com qual idade que seu filho se alfabetizou, né? Teve algum episódio assim importante que marcou esse processo de alfabetização do seu filho, de alguém que você tenha presenciado, né? Se tiver também algum professor participando da nossa live, compartilhe com a gente esse momento. Então, eu trouxe aqui, Sheila, na verdade, um desafio, sabe? Que a gente que é opa, educadora adora desafios, né? isso é Não verdade. busca as pessoas estão em casa, né, as famílias, e sempre aquela dúvida, como eu posso auxiliar o meu filho nesse processo? E aí eu trouxe aqui um elemento para que a gente possa, a partir desse elemento, trazer algumas situações, tá? Trouxe um elemento que eu Maravilha. gosto bastante. Na Opa, verdade, eu não trouxe um só, trouxe um, trouxe mais um, tá? Que são bolas. Na verdade, bolas. tenho mais um aqui. Tem 3 bolas. Maravilha. E aí vem o desafio. Se eu perguntar para você, Sheila, estou em casa, tenho uma criança na fase de alfabetização, como eu posso auxiliar? Através desse elemento aqui, desse objeto bola, como a família pode trazer situações de vivências de alfabetização para auxiliar nesse processo? Conta um pouquinho isso para nós. Maravilha, vamos lá então. Primeiro, a escolha do objeto foi muito assertiva, porque a bola faz parte do universo da criança, é um brinquedo, né? Sim, E a criança gosta muito de brincar. Então, a partir do momento que alguém convida a criança para brincar, você já está envolvendo a criança naquela atividade, mesmo que a criança não saiba onde essa atividade vai, essa brincadeira, né? E isso que é o interessante da situação, né? Começar a proposta de uma atividade que vai influenciar na leitura e na escrita ou no processo de desenvolvimento dessas habilidades, mas que está certo. ali para a criança que ela não tem a obrigação de acertar ou medo de errar alguma coisa, ela vai realmente brincar, né? Então, a gente pode começar, por exemplo, com chamando a criança para brincar. Vamos brincar? Olha só o que eu escolhi para brincar hoje. O que é isso? É sempre importante perguntar para a criança, né? Não dar resposta pronta, né? Ah, vamos brincar de bola? Muito óbvio que é uma bola, mas para a criança é importante esses acionamentos. Então, vamos brincar hoje? Olha só o que eu escolhi. O que é isso? Ah, é uma bola.
Então, vamos brincar de bola? Aí você escolhe ou uma brincadeira que vocês já conhecem ou que a criança já tenha afinidade, ou uma brincadeira diferente. Pode até ser uma brincadeira já conhecida, mas que vocês mudem a regra, que vocês criem a regra juntos. A criança vai se sentir importante porque ela está fazendo parte do processo de construção das regras ali. Isso vai facilitar muito também a participação da criança, né? Bom, brincadeira definida, regras definidas, vocês vão brincar, vão interagir, tá? Brincar. Tem que brincar, tem que participar, né? E depois desse processo todo dessa brincadeira, uma outra brincadeira que pode ser também, além das brincadeiras convencionais de bola, pode ser uma caça ao tesouro, né? Esconder, como você mostrou, 3 bolas. Quem tiver mais de uma bola em casa, esconde em alguns cômodos da casa, alguns cômodos separados, né? E vai dando dicas. Olha, esse objeto que eu escondi, para depois a gente brincar com ele, está numa parte da casa que começa com a letra S, né? Ou que começa com a letra C, cozinha. E aí a criança já vai trabalhando nesse sentido aí de orientação a partir da parte de identificação das letras, né? Bom, encontrou a bola, vocês vão brincar e tudo. Um outro momento, pedir para a criança registrar essa brincadeira, né? Olha, lembra que a gente brincou de bola? Qual foi a Certo. brincadeira que a gente fez? E a criança vai colocar no papel ali. Importante é que ela coloque, que ela registre do jeito dela, tá? Lógico que tem que ter as referências, né? Mas o Sim, primeiro sim. registro tem que ser da criança, até porque é importante você saber o que ela está, até onde ela consegue chegar, para você fazer algumas Exatamente. intervenções que vão auxiliar nesse desenvolvimento. O que é muito essencial não apontar o erro, né? Olha, você acertou a letra O de bola, que legal, parabéns. Automaticamente a criança vai entender que as outras letras não fazem parte da escrita Sim, convencional. E ela vai fazer outras tentativas da próxima vez, né? Então, essa parte do registro é muito importante. E aí, você fazendo outras coisas, lembra qual foi é a brincar. brincadeira que nós fizemos? O que a gente Brincar. usou para a brincadeira? Anota para a gente brincar de novo de uma outra forma, né? Mas anota, porque senão a gente vai acabar esquecendo e aí não vai dar certo. Então, vamos deixar anotado, fazer um lembrete, fazer um bilhete para a gente lembrar e põe na geladeira, põe num lugar que fique visível. E a criança, primeiro, Sim, ela faz parte daquele processo todo. Então, ela já está se correto. sentindo importante por isso. E segundo, que ela registrou algo que ela fez em casa. Então, a escrita para ela vai ser natural, não vai ser algo que foi realizado a partir de uma cobrança, né? Sim. Então, todo esse ambiente ele precisa ser preparado, planejado antecipadamente, até porque você vai fazer uma brincadeira em casa, né, num ambiente que às vezes não tem muito espaço, então tem que ter cuidado com os objetos, com escada, planejar tudo direitinho para a brincadeira dar certo. E o legal é que, assim, através dessa vivência, você vai brincar, você vai ter um momento prático com a criança, né, que está ali no processo de alfabetização, e é importante você acentuar os acertos. Eu Perfeito. sempre falo, criança não gosta de errar. E aí, quando você acentua os erros, acaba desmotivando. E a gente está aqui, Sheila, falando assim de alunos, de alfabetização. Nós estamos aqui com um aluno, né? Line, que foi nosso aluno, está participando aqui da nossa Oh, live. Inclusive hoje, né? O Line que já é pai, então deve ter meu uma criança pai, já na fase de quase pré-alfabetização. Eu não sei a idade, né, do filho dele, mas já está na pré-alfabetização. Tem aqui também a Francisca, que tem 2 filhas, nesse processo que já passou da alfabetização, mas a gente está sempre aprendendo, interagindo, né? O perfeito. pessoal está participando aqui, a Pedrina, obrigada pela participação de Muito bom. vocês, a Andrea, Marta, né? A Jéssica, a Heloíse, Elaine. Gente, bacana essa interação de vocês. E Muito aí, bom. participe desse bate-papo. Deixem aí alguma pergunta que vocês tenham curiosidades nos nossos comentários voltados à alfabetização, para estar participando conosco, né? O Marcelo também, que estava na live na semana passada. Na verdade, eu fui convidada por ele para iniciar, né? A live. Nós falamos sobre educação nesse período de pandemia. Também está participando conosco. Obrigada, Marcelo, pela sua participação, né? Daniele, poxa, bem bacana. A gente tem várias pessoas que estão aí curtindo
conosco esse bate-papo. Geralmente, Sheila, a gente tem esse bate-papo na nossa sala, na sala de reunião, né? E hoje a gente é como se nós estivéssemos fazendo uma reunião com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é muito bacana, né? E a gente partindo também, ainda da questão da bola, as famílias podem ampliar essas possibilidades, não é? Podem, com certeza, podem sim. Podem dar sequência, né, na atividade. Não no mesmo dia, fazer tudo no mesmo dia fica meio cansativo, tá? E esses acionamentos precisam ser feitos aos pouquinhos, para que façam sentido e para que sejam retomados depois, né? Uma sugestão de como dar sequência nessa atividade da bola, né? Fazer outra atividade, uma outra tarefa que faz parte do cotidiano da casa, né? Que é uma culinária, por exemplo, uma receita, e chamar a criança para participar. Qual criança que não vai querer colocar a mão na massa, né? Então, isso chama muito a atenção deles. Fazer parte do processo para eles é fundamental. Então, e envolve muito, né? Desperta o interesse. E aí você trabalha não só a parte de alfabetização, mas como eu disse, como a alfabetização é muito ampla, você trabalha a coordenação motora, você trabalha a parte matemática também, quando você trata de uma receita, né? Enfim, trabalha muita coisa ao mesmo tempo. E aí você, de repente, seleciona lá uma receita de família, um bolo tradicional da família, e chama a criança para fazer junto, né? Separando os ingredientes, ajudando a misturar a massa, enfim, faz todo esse processo e vai perguntando para a criança: filho, filha, o que nós estamos fazendo hoje? Que receita que é essa? Ele vai falar: é um bolo. Bolo de quê? E você vai falando: nossa, você lembra daquela brincadeira que nós fizemos outro dia? Qual foi o brinquedo que nós usamos? Ah, foi a bola. Nossa, mas bola e bolo tem um som bem parecido, não tem? Quais letras será que tem nessas duas palavras? Quais letras que se parecem ou que são iguais? E aí você vai acionando a criança nesse sentido, né? E ela vai interagindo. E você está trabalhando a parte de alfabetização, todo o processo, né, pedagógico ali, processo cognitivo, e a criança, para ela está participando de uma atividade em família, né? Ô, Sheila, chegou uma pergunta aqui, e assim, está ligada até não à alfabetização de forma direta, mas como a gente falou que a alfabetização é uma forma também de expressão, né? É de como o indivíduo se comunica. E aí tem uma pergunta aqui da Marta. A Marta está nos perguntando: como devemos interagir com pré-adolescentes, tá? Que eles já não gostam muito de conversar. E como a gente falou de alfabetização, seria a fase inicial, né? Agora, trazendo um pouquinho para a pré-adolescência, eu vou falar um pedacinho e vou deixar um pouquinho para você, tá bom? Tá, Marta, eu penso que é importante primeiro a gente entender qual que é a realidade, a gente entrar um pouquinho na realidade do pré-adolescente. Né? Simplesmente como a gente falou do alfabetizar. Você chamar uma criança e falar assim, vamos sentar para ler e escrever. Vamos sentar que eu quero ensinar. Você precisa aprender a ler e escrever, é uma situação. Se você chama também um pré-adolescente e fala, não, agora você tem que conversar comigo. Então, assim, a abordagem, né? Como que você vai chegar no pré-adolescente? Entrando no mundo dele. Então, de repente, assim, o que esse pré-adolescente gosta? Ele gosta de assistir série? Qual é a série que ele assiste? De repente, convidá-lo para assistir uma série juntos, né? Vamos ouvir uma música. Então, entender um pouquinho como que é o cotidiano desse pré-adolescente, o que ele gosta de fazer. E quando você começa a interagir nesse mundo dele, automaticamente o diálogo vai acontecer. Vai ser algo importante, né? A gente também tem que pensar na questão da individualidade das pessoas. Tem pessoas que são muito mais espontâneas para conversar, se soltam, bate papo assim, pessoas que conversam com poste, né? E já tem pessoas que não, são pessoas mais introvertidas, né? Então, assim, elas são mais reservadas. Então, assim, respeitando o limite e o jeito que cada pessoa se comporta, né? Um dos passos é entrar um pouquinho nessa realidade do pré-adolescente, né? Sheila, você quer complementar um pouquinho a pergunta da Marta em relação a isso? Não, é isso mesmo, é compreender ali, e um ajuste de linguagem às vezes é necessário, né? Eu tenho alguns alunos que são adolescentes, né? E é muito difícil às vezes entrar no mundo deles, né? Mas às vezes a gente tem que encontrar um ponto em comum. Encontrou o ponto em comum, você consegue iniciar um diálogo e ir muito além, né? Eu gosto muito de videogame, gosto muito de ler.
gosto muito do universo super-herói, então eu consigo ingressar nesse sentido aí, e aí as coisas funcionam, né? O assunto flui. E a partir daí você consegue também abrir outras portas, né? Mas tem que ver aí como que você vai fazer essa primeira abordagem, como a Márcia falou, é muito, muito importante, né? Para que ele te dê o espaço, né? Porque dependendo da abordagem, você vai fechar a porta e aí às vezes vai ficar bem Sim. complicado, né? E A a questão abordagem é muito afetiva importante. mesmo, de estar próximo, né? Eu estou aqui com a Tia Socorro, que está participando conosco aqui, né? Ela falou que a ideia do bolo é algo bem marcante, ela gostou da ideia do bolo, a Tia Socorro está parabenizando, a professora Isabel, né, que está compartilhando conosco aqui, ela trouxe uma pergunta também, nós vamos já responder na sequência para você, Isabel, sobre alfabetização, Silvane, que está participando conosco, Daniele, pessoal, muito obrigada, principalmente por vocês deixarem aí o nome de vocês aqui nos nossos comentários para a gente saber com quem a gente está se comunicando. A pergunta da Isabel é muito bacana. Ela está perguntando para nós o que nós achamos em relação à questão de alfabetizar através da cartilha. Tá? Então, eu vou deixar um pedacinho da resposta para você e depois a gente bate um papo, né? Aproveitando isso, quem está assistindo, tem alguém aqui que foi alfabetizado através de cartilhas? Se tiver, coloca para a gente aí, coloca um oi, né? Compartilha conosco se você foi alfabetizado, se você ainda era do período da cartilha, né? Coloque aí para a gente saber um pouquinho esse perfil, esse período de alfabetização das pessoas que estão nos assistindo, né? Porque hoje você é mãe, mas como que foi a sua alfabetização? Né? Como foi o seu período, né? Como foi a sua experiência de alfabetização? Então, vamos responder aí a Isabel, né? Essa questão da cartilha e da alfabetização. Sim. Essa parte da cartilha, há algum tempo atrás, todas as pessoas elas recebiam as mesmas informações, o mesmo método, né? Que era o método da cartilha. Muita gente foi alfabetizada através da cartilha e era um método que dava certo. Hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, e as crianças também têm muita informação, a gente tem que mesclar os métodos, né? O que serve para um não vai servir para outro. E algumas vezes a gente até precisa recorrer à cartilha, sim, que é um método mais tradicional, né? E que para alguns funciona muito bem. Mas aí a gente tem que analisar a parte individual, né? Já tive casos de aluno que, de uma forma mais interacionista, não estava conseguindo absorver, né? Não estava conseguindo desenvolver. Estava entendendo, mas faltava algo ali. E aí eu tive que buscar outros recursos, e na época eu estava voltando de um curso, passei no shopping metrô Tatuapé e entrei na Saraiva, porque eu adoro livraria, né? Adoro leitura. Dá para Adoro. perceber. Eu estou É, vendo aí uma estante repleta de livros. já li todos que estão aqui. E passando na Saraiva, eu passei para ver alguns livros e me deparei com uma caixinha de baralho na parte kids ali, né? Eu falei, nossa, que legal. Quando eu fui ver, era um baralho que fazia parte da cartilha Caminho Suave. Quem lembra aí da cartilha Caminho Suave? Olha, gente, quem lembra da cartilha Caminho Suave vai meio que comprometer a idade, mas dá aí pra gente um like, avisa se você foi alfabetizado pelo Caminho Suave, né? Caminho Suave. Então eu me deparei com esse baralho, né? Eu dei uma olhada, não era um baralho, um material caro, na época custava R$ 10. Hoje eu já não sei se existe ainda, eu tenho esse Tem baralho ainda, até né? hoje. E utilizei com esse aluno. E ele absorveu muito mais rápido do que da outra forma. Então, o olhar é diferenciado, né? Então, eu volto a dizer, para alguns funciona esse método mais tradicional e para outros não. Para outros você tem que ampliar a visão para que ele consiga entender, principalmente entender a função social da leitura e da escrita, né? Com a cartilha, com esse método da cartilha, você tem mais a questão da memorização, do decorar, né? É, E aí você não entra nesse âmbito da funcionalidade da escrita, por exemplo, entendeu? Mas para alguns funciona, sim. e na verdade, né, Sheila, não existe assim um método específico, certo ou errado. Existem diversos métodos, né? Até porque, como a gente Sim. falou, nós que já somos adultos,
O processo de ler e escrever, eu posso pegar uma caneta aqui e escrever, mesmo sem olhar para o papel. A gente não se dá conta que para esse processo eu preciso ter coordenação motora, eu preciso ter concentração, eu preciso ter atenção, de acomodação mesmo. Então, assim, eu envolvo toda uma questão corporal, né, física, cognitiva, para poder escrever. Então, é algo muito pessoal. Não dá para a gente falar que existe um método exato. Então, por isso que é importante, aí entra a importância do professor, né, de conhecer esse aluno, de estar próximo desse aluno e saber de que forma ele consegue atingir melhor esse processo de alfabetização, que é um processo contínuo. Né? Deixa eu ver se tem mais algum. A gente falando de alunas aqui, Sheila, tem uma aluna que você alfabetizou, Maria Antônia, está participando conosco. Obrigada, Maria Antônia. Maria Antônia já está no ensino médio, se formando. A professora Sheila foi sua professora de alfabetização. E aproveitando, Maria Antônia, compartilha com a gente, tem algum momento marcante da sua alfabetização? Né? Você foi alfabetizada pela professora Sheila. Compartilha se tem algo aí importante. O Marcelo falou que ele foi alfabetizado pelo Caminho Suave, Sheila. Compartilhou com a gente aqui. Né? A gente está com a Simone participando. Muita gente foi alfabetizada a partir Claudineia, né? A Claudineia, mãe da Elô, também foi pelo Caminho Suave. A Marta. A gente tem aqui participando com a gente. Isso, o pessoal tudo participando aqui. Elaine. A gente tem várias pessoas que são do período da cartilha. Então, como a gente falou, não tem certo ou errado, né? Tem várias pessoas aqui, dá para a gente ter mais ou menos uma noção, né? Com relação ao público que a gente está batendo esse papo. E dando sequência aí, Sheila, dentro do que a gente falou de método, de fase, de alfabetização, hoje, assim, tem uma idade certa, específica, na qual a criança tem que ser alfabetizada, né? E se ela não for até aquela idade, a gente começa a se preocupar. Tem alguma idade assim específica para o processo de alfabetização? Os especialistas na área da alfabetização, né, eles colocam a faixa etária de 6 e 7 anos como a faixa etária que a criança está pronta. Não que o processo de alfabetização vai começar e terminar ali, tá? Mas é que a criança está pronta para receber toda essa carga de alfabetização. Por que que eles pensam assim? Porque, imaginando que todo o processo anterior, né, na educação infantil, a criança já desenvolveu essas outras habilidades que a gente está comentando aqui. Então, com todas essas outras habilidades desenvolvidas, ela consegue dar sequência nesse processo, tá? Mas, assim, esse processo, além do processo de aprendizagem como um todo, acontece de forma diferente para cada um, como eu comentei com relação aos métodos. Então, para alguns, pode ser que aconteça antes, para outros, pode ser que demore um pouquinho mais, né? Vai depender dos estímulos, né, externos, tanto da escola quanto do ambiente familiar também, mas também vai depender muito da criança, daquilo que ela já traz como bagagem de conhecimento, né? E se ela está pronta, se ela tem toda essa bagagem já consigo para que ela dê sequência. No caso, se não tiver, tem que desenvolver primeiro, né? Não dá para pular fases. É muito importante saber isso, né? Então, essa é uma faixa etária que está aproximada, mas não é uma receita pronta, né? Não acontece da mesma forma com todo mundo. A Simone está compartilhando conosco aqui. Ela tem percebido que os recursos que nós utilizamos hoje com os nossos filhos são bem melhores, tá? Ela falou que ela utiliza rótulos, muito bacana, utilização de rótulos, até porque é algo que você já tem ali na sua casa, faz parte do cotidiano do aluno, né? Ela também utiliza receitas e também outros recursos. Parabéns, Simone, você está no caminho. Esse é o caminho. No caminho. Isso mesmo, esse é o caminho. Esse é o caminho. Os rótulos e as embalagens são interessantes porque eles já trazem uma simbologia para a criança, né? Porque mesmo sem ler convencionalmente, ele consegue identificar o que é através do símbolo. Então, quando você começa a explorar essa parte das letras, dos padrões silábicos, vai fazendo sentido para ele, né? E assim fica mais fácil, não é uma tarefa, por exemplo, né? Que ele tem a obrigação de errar ou de acertar. A Silvane colocou aqui que na época que ela se alfabetizou, a cartilha dela chamava-se Pipoca. Eu não conheço essa cartilha. Já ouvi falar Caminho Suave, cartilha Pipoca. Também não. Legal, eu usei uma cartilha chamada Porta Aberta. Não sei se alguém conhece aí,
mas eu já era alfabetizada na primeira série. A minha mãe, com pouca instrução que ela tinha, ela não gostaria que nenhum dos filhos dela entrasse na escola sem saber ler. Então, ela foi ajudando a gente em casa, e quando a gente entrou já na escola, a gente já sabia, já conseguia Ler. identificar muita coisa, né? Então, Então, você vê e na como época era série, né? Então era o segundo ano, já estava um pouquinho mais à frente, né? adianta, né? Então, você viu É, como a contribuição da sua mãe nesse processo de alfabetização, talvez até de forma inconsciente, como foi sim, importante para você, né? A Regina está colocando aqui, dando os parabéns, porque a filha dela, a Ana Júlia, já está lendo tudo. Isso, que bom, Regina. Parabéns, parabéns, Ana Júlia, pela sua participação. Socorro colocando. Não tem como esquecer a cartilha, então, para quem vivenciou, né, esse momento da cartilha, marca bastante. E a gente falou assim da questão dos recursos, né? Tem aqui. Ah, tá. Tem seu irmão participando aqui, né? Parabenizando você pela participação. que E legal. trouxe que Seja você contribuiu bem-vindo. bastante e ajudou bastante na formação do homem que ele é hoje. Parabéns, Sheila. Obrigado, Claro, Wellington, pela sua que bom. participação. E aí eu tenho aqui também a Francisca. Ela assim, Sheila, eu acredito que não tem certo ou errado. Perfeito. Porém, a Isso. criança, ao ser alfabetizada pelo método, deixa eu ver aqui, pelo método da cartilha, você não acha que atrapalha o cognitivo? Eu fui alfabetizada e faço essa comparação hoje. Sheila, o que ela está colocando, se atrapalha a cartilha, não. Assim, hoje nós nem utilizamos mais esse método cartilha como método É, principal, né? Mas isso. pode responder, a gente vai batendo papo com a Francisca sobre essa questão da cartilha. É. Hoje em dia, o nosso material didático, ele é integrado, né? Ele trabalha com vários componentes ao mesmo tempo. Mesmo que não tenha algo específico de alfabetização, ele vai puxar, ele vai acionar a criança em algum momento essa questão da alfabetização e do processo de aquisição da leitura e da escrita, tá? Só que ele traz coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, como a gente falou lá no começo, o que envolve a criança, o que desperta o interesse. Porque aí a parte de alfabetização, aquela aprendizagem vai ser significativa, vai ficar marcado para a criança, né? Agora, a gente precisa ainda pensar na cartilha no momento, de repente, individual, né? Se aquele aluno com aquele método que já foi apresentado não está conseguindo evoluir, a gente tem que tentar outros, né? E se ele se Sim, enquadrar, se encaixar, se encontrar nesse método da cartilha, nesse método mais tradicional, a gente tem que fazer essa tentativa sim, né? A gente não pode descartar isso, até porque, como a gente falou, cada um aprende de uma forma, né? Para alguns alunos é muito mais fácil uma abordagem mais ampla, né? Você trabalhando, por exemplo, uma receita, você trabalhando uma brincadeira que depois você vai questão explorar as prática, né? letras, as sílabas, os sons, que é muito importante, né? A parte fonética. E tem criança que não consegue dessa forma. Então a gente tem que tentar outras formas, né? A cartilha ainda existe até hoje, né? Se eu não me engano, ela foi reformulada há algum tempo, Sim, sim. mas não é o método que a gente inicia, né? A gente inicia de uma outra forma, algo bem mais interacionista, algo que a criança vai experimentar, vai ter um contexto maior ao redor dela, né? Mas esse olhar individual aí com relação a essa parte mais tradicional, a gente tem que continuar tendo, porque tem crianças que precisam, né? Sim. Aquilo que a gente falou, é muito individual essa necessidade, né? E aí o professor ele vai ter esse olhar, Sim, inclusive do momento de se aplicar, né? A gente também está aqui com a sim. Nath. Nath, obrigada por participar conosco. Tem mais umas perguntas aqui, e uma delas é assim: como eu posso saber se uma criança está pronta para ler e escrever? É uma pergunta importante, Precisa, né? Bem bacana. precisa trabalhar todos os conceitos anteriores, né? Que conceitos são esses? Conceitos de lateralidade, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala de lateralidade, a gente está falando de educação motora, de educação física, por exemplo. Ah, mas na educação infantil não tem educação física, mas tem a psicomotricidade, né? Onde os professores trabalham essa questão. Por quê? Porque a escrita, ela demanda um direcionamento, né? Dentro da nossa escrita ocidental, a gente inicia da esquerda para a direita, né?
de cima para baixo. Então, a criança precisa também saber disso. Só que ela vai saber disso de uma maneira, assim, sem compromisso com a escrita em si. E isso começa lá atrás, nos acionamentos da educação infantil, né? Identificação de cores, identificação de formas, né? O grande e o pequeno, porque vocês sabem que as letras, a gente tem várias formas de escrever a mesma letra, né? Vários Sim. formatos de escrever a mesma letra. Então, o grande e o pequeno ajuda nesse sentido, né? Então, essa parte de todo acionamento cognitivo que foi feito antes vai proporcionar um ganho ali, uma bagagem maior para a criança sentir que pode receber essa carga de alfabetização, né? Como a gente falou da idade, a idade não é algo que Padronizar. chegou nos 6 anos, agora tem que ser alfabetizada, né? Antes dos 7 anos precisa saber ler e escrever. Com algumas crianças vai funcionar, com outras não, né? Depende dos estímulos, depende muito da criança. Quando ela entende a função da escrita e da leitura, ela se envolve mais, ela compreende o mundo ao redor dela, ela sabe que ela vai usar aquilo e que é algo natural, né? Quando é algo que é imposto, fica mais complicado para poder desenvolver isso, né? Mas não tem assim um momento certo, tá? Não dá para garantir um momento certo, uma data certa, né? Para cada É. um funciona de uma forma diferente. E acho que também, de novo, vem aquela questão do estímulo, né? Por isso que é importante a gente estimular muito a criança. A criança, quando ela é estimulada, ela por si, ela mostra que ela quer. Ela começa a perguntar, mãe, pai, família, o que está escrito ali? Eu quero escrever meu nome, começa com que letra? Qual que é essa Isso, letra que está na caixinha do leite? Qual que é aquela letra? Então ela começa, ela também traz essa necessidade, essa curiosidade de comunicação, de linguagem com o mundo, né? Mesmo com o livro. Então é importante também você trazer essa vontade. Quando você lê para uma criança, você fala assim: hoje eu estou lendo para você, mas daqui uns dias, quem vai ler para mim será você. Então, assim, você também trazer essa expectativa positiva para que a criança possa acreditar que ela é capaz e que ela pode, né? E e aproveitar esse momento também, a família, de encorajar a criança, desenvolver a autonomia, né? A gente percebe uma ansiedade muito. Então, por estar muito ansioso, muitas vezes a família acaba limitando a criança dentro desse processo do aprender, né? Então, de repente, vai acompanhar uma lição de casa, e aí tem a sílaba lá, né? O B e o O, né? Então a criança fica lá tentando, tentando. Quem já acompanhou fica B, 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 não sai. Daqui a pouco sai o som da palavra. Se a família não tem paciência, já vai ler. Olha, ali está escrito bola, ali está escrito bolo, ali está escrito sapato. Então, assim, tem que também ter a paciência, dar autonomia para a criança fazer as tentativas. E como nós falamos, acentuar os acertos. Tá? Acentuar os acertos. Criança não gosta de errar. Criança, quando erra, ela não gosta de apagar. Então, de repente, ao invés de pedir para apagar, fala, vamos sentar fazendo uma outra folha, pega uma outra folha, vamos sentar fazer aqui, fazer mais uma tentativa? Será que está certo mesmo? Dá um momento para que a criança também possa refletir sobre aquilo que ela realizou, né? E às vezes o adulto, na ansiedade, acaba não dando essa oportunidade, né? Isso a gente fala desde de pequeno, a gente às vezes encontra criança que a criança fala, abre a boca e fala, a criança, a família já fala água, ele quer água. Não dá a oportunidade da criança nem terminar de pronunciar a palavra, né? Então, dar esse tempo, esse respirar, esse limite para cada um de nós, né? Cada pessoa dentro do seu tempo de alfabetização. Estou aqui com a Daniele. Jerônimo trouxe uma pergunta para a gente. uma outra coisa, Cadê? antes dessa Pode próxima falar, Sheila. pergunta, uma outra coisa é não subestimar a capacidade de aprendizagem da criança, né? Às vezes a Sim, gente faz isso, né? Poxa, eu acho que eu não vou oferecer esse desafio, não, que ele não vai conseguir. E aí você não sabe. Se você não tenta, você não sabe se vai conseguir ou não, né? Eu já tive situações em sala de aula de um aluno chegar para mim e falar: Pro, posso ler para você? Pode. Aí começou a ler. Livrinho de que tem em sala de aula, aqueles mais simples, e leu. certo. Ótimo. Pro, minha mãe falou que eu não sei ler. Ué, mas como assim, se você acabou de ler? Então, eu fui pedir para ela ler, para eu ler para ela. Ela falou que eu não sabia ler e pediu para eu sair. Então, você não deu nem a chance
da criança se Oportunidade. expressar. Você não sabe mesmo se ela sabia ou não. E se não sabe, tem que tentar incentivar, tem que tentar colocar ali um caminho, um direcionamento para que ele consiga aos pouquinhos superar esses desafios, porque a alfabetização é um desafio muito grande, né? Hoje em dia as crianças têm tantas informações que às vezes fica difícil se concentrar em uma só. Entendeu? Então é bem complicado, né? A gente tem muita informação no nosso dia a dia. E o processo de alfabetização, ele requer um tempo aí para acontecer, né? Às vezes parece que é mágico quando a criança aparece lendo, mas teve todo um processo e às vezes foi até doloroso, né? A gente tem que respeitar esse tempo e a história de cada um também, como a gente já falou, cada um absorve de uma maneira diferente, né? E eu vou trazer algo aqui que, assim, a gente tem algumas mães participando, alguns professores participando, né? E, assim, quem já participou, como você falou, desse momento mágico, né, da alfabetização, sabe o quanto é importante. Eu já vivenciei bastante isso com você, e até um dos motivos de eu ter convidado você para participar, para falar de alfabetização, é exatamente isso. A cada momento mágico, a gente vê o brilho no olhar, a emoção que é quando o seu filho lê a primeira palavra, né? E a gente, quanto educador, quando a criança consegue entender, quando ele fala assim, é só isso, B com O é bó, né? L com A é É, lá, e a criança lê bola, eu sei ler. Então, assim, esse momento é mágico, né, Sheila? E dentro dessa sua sim. vivência de alfabetização, você pode trazer para a gente, assim, algum momento mágico, dentre tantos, né, que marcou você? Com certeza, trago sim. Já chorei muito nesse processo de alfabetização aí e me emociono até hoje, mesmo quando o aluno não é meu aluno diretamente, né? Porque eu sei de todo o processo que uma criança pode passar nesse período, sei que não é fácil para uns, não é fácil, mais fácil para uns do que para outros, né? Então é bem legal e é bem emocionante, sim. É, Me recordo uma vez, assim, dentre tantos episódios, um aluno que chegou para a gente já com o segundo semestre em andamento, né? Então, o processo de alfabetização já é complicado. Imagina você chegar no segundo semestre e ainda com o segundo semestre em andamento. É bem complicado, porque tem toda uma adaptação, o ritmo da turma, as atividades que já foram, né? Enfim, tem toda uma adaptação aí. E para ajudar um pouquinho, ele era muito agitado, queria tudo muito para ontem, né? Não conseguia ficar parado e ele não conseguia identificar as letras ainda, né? Mas ele não queria ficar para trás. Então ele ficava, pro, é o tempo todo. E aí eu comecei a fazer com ele um desafio. Todo final de aula, fazer um desafio para ele. Olha, você precisa me trazer amanhã uma palavra que comece com a letra A. E aí no dia seguinte ele vinha com várias palavras. E eu fiquei sabendo que a família não ajudava, não. Ele ia atrás, né? Ele tinha muita habilidade com o notebook, inclusive me ensinou alguns truques, atalhos do teclado de computador, enfim. Então, ele fazia essa correria. Então, para ele gastar um pouquinho da energia dele, né? E trabalhar essa parte que ele queria muito aprender, queria muito, e não conseguia ele se concentrar em uma coisa só, então eu fazia esses desafios, fazia os jogos com ele, né? E um belo dia, no final da aula, ele estava quietinho, escrevendo num papel. Eu falei, tá tudo bem? Quando fica quietinho assim, a gente já, né, Me tem uma preocupa. atenção, né? Opa, o que está acontecendo? E aí fui ver, ele estava quietinho escrevendo. Escreveu uma lista de palavras. Pro, hoje o desafio é para você. Você tem que ler todas as palavras que eu escrevi. Falei, nossa, uau, que chique, né? Agora os papéis se inverteram assim mesmo? Pro. E aí ele me deu o papel. Como a gente já tem essa vivência na área da alfabetização, dentro das fases, o que cada fase nos dá de possibilidade, a gente consegue ler mesmo que não escreva convencionalmente, né? Mas a escrita dele já estava ali quase no convencional. E eu li todas as palavras. Aí ele fez assim, ó, foi para trás e fez. Eu escrevi mesmo. Quer dizer, quando alguém consegue ler é porque ele conseguiu, né? A partir desse momento, aí para ele foi assim, foi o que faltava e ele conseguiu acompanhar a turma, correu atrás, né? Mas ele tinha muita força de vontade também. Ele queria aquilo, né? Ele entendia que para ele era importante, né? O que acontece com algumas crianças é que eles ainda não têm essa ideia, né? Para eles ainda não é importante.
e aí requer um tempinho a mais mesmo, é normal, acontece bastante, né? Mas no caso desse aluno foi bem marcante, porque ele era muito agitado, não ficava parado um minuto, e mesmo assim correu atrás, mesmo assim aceitou o desafio, né? E acabei no final sendo desafiada. É. E o bacana, a gente tem o pessoal trazendo alguns comentários aqui, né? Então tem até a Maiara, professora, né? Sheila sempre me disse isso mesmo, né? Para fazer algo que tenha significado para as crianças. E É, isso mesmo que a gente falou, né? E a gente fala assim, todo esse processo de alfabetização, né? A Silvane também trouxe aqui, Sheila, o quanto os jogos, que ela acredita muito que os jogos pedagógicos ajudem muito no processo, com certeza, né? Não há perfeito. dúvidas, porque aquilo que a gente falou, a gente vai entrar dentro do que a criança gosta, do ambiente da criança, a gente vai unir Isso, o brincar, que a gente sabe que é algo mágico, que vai trazer situações, né? E a gente fala disso tudo e assim, como que acontece esse processo de aprender? Como a gente aprende, né? Então, quem responde isso para nós é a neurociência. é. E eu posso usar a bolinha de novo? Pode, a gente continua na mesma linha de raciocínio. Assim faz Tá. sentido, né? Tem significado. Pensando na bolinha, né? Então vamos imaginar que aqui vou tentar explicar da forma mais simples possível, né? Que essa bolinha aqui seja o nosso cérebro, tá? A parte da frente, tá? Fica armazenado as nossas memórias de trabalho. Tudo que acontece com a gente naquele momento, isso que a gente está vivenciando agora, o que a gente vivenciou de manhã, no período da tarde, né? E aí, Uhum. ao redor, todo o restante do espaço do nosso cérebro fica armazenado a nossa memória de longo prazo. Então, o que acontece? No decorrer do nosso dia, a gente vai recebendo diversas informações que vão sendo armazenadas nessa memória nossa de trabalho. Tá? Então, tudo que a criança recebe de estímulo, que mesmo nós, né, adultos, recebemos, vai tudo para esse espaço armazenado. Quando a gente dorme, nosso cérebro ele faz todo um processo, né, de transformação, de eliminação. Bom, isso foi importante, né? Isso não foi importante. Então, tudo que é importante ele filtra para nossa memória de longo prazo. O que não é, ele desconsidera, até para ele poder Isso. liberar mais espaços, né? Falando de uma forma assim bem simples, explicando a Isso. questão do aprender e da neurociência. Então, os especialistas dizem que tudo que a gente aprende que tem significado tem uma tendência muito grande de ir para essa área da nossa memória, né? Essa área de longo prazo. E para a criança aprender, ela precisa receber vários estímulos. Então, através dos nossos sentidos, no nosso dia a dia, a gente recebe estímulos diversos. E aí, os estímulos que trazem mais significado, eles serão armazenados ali nessa nossa área, né? Nossa memória de longo prazo. E para a criança aprender, o processo de repetição ele é muito importante. Não adianta você, em um único dia, chegar para a criança, como a gente trouxe a vivência das bolas, né? Perguntar, fazer somente um jogo, e no outro dia você trazer a mesma situação, primeiro, não é mais um desafio, ele já fez o jogo, não tem mais graça, né? Então, assim, trazer outras situações, porque a partir do momento que essas informações ficam gravadas na memória de longo prazo, isso torna-se um aprendizado, tá? Então, assim, é uma forma muito simples da gente explicar como que nós aprendemos, né? E aí a importância também da gente trazer a importância do sono, importante a criança ter uma boa noite de sono, todos nós, né? O sono ele vai alimentar o nosso corpo. A importância de uma boa alimentação, né? E os estímulos. Estimular de todas as formas. Como nós falamos, os nossos sentidos estão prontos para receber essas informações, né? E cada um de nós respondemos de forma diferenciada, tá? Então, o pessoal Verdade. está participando bastante aqui. Tem a Rosana. Nossa, Rosana, quanto tempo, né? Rosana, seja bem-vinda aí. A Gorete está participando conosco. Muito Lília, bom. obrigada, Lília, pela sua participação, né? Natália, uma grande amiga, também professora. Obrigada, Natália, pela sua participação. Sheila, passa muito rápido o bate-papo, né? Eu estava até olhando aqui, então já passaram-se quase 50 minutos do nosso Nossa, bate-papo. Passou muito rápido, né? muito rápido. E a gente tem aqui também a mãe da Elo, que colocou para nós, se torna muito mais natural quando a gente estimula de diversas formas a criança.
verdade. Sim. Quando a gente estimula de diversas formas, e principalmente com o brincar, aquilo que falou, vai trazer significado, né? A gente não esquece para a criança, isso vai marcar bastante, né? O Ulisses está participando conosco. Obrigada, E Ulisses. quando a aprendizagem é significativa, né, fica concreto essa informação no cérebro, como você falou, né? E a partir de outras situações, ela vai revisitar isso daí. Então, é muito mais fácil, né, menos dolorido do que você ter que ficar reaprendendo a mesma coisa várias vezes, revendo a mesma coisa várias vezes, né? Então, quando você coloca significado, as coisas fluem muito mais facilmente, né? E para a criança fica muito mais prazeroso. Que criança não gosta de aprender brincando, né? Obviamente que não dá para fazer da casa uma brincadeira o tempo todo, né? Por isso que eu falei lá no começo, você precisa planejar as situações, né? Para que você consiga direcionar certinho, né? Sim. E a criança vai pedir mais, com certeza. Eu lembro de uma situação de uma mãe, alguns anos atrás, falou assim: Sheila, uma reunião de pais, né? Um percurso que eu fazia, a criança em fase de alfabetização tinha começado a descobrir ali a leitura, faço um percurso aí, sei lá, do mercadinho para casa, que geralmente leva 5, 10 minutos no máximo para fazer a pé, né? Caminhando, e geralmente meu filho vai comigo. Agora, ultimamente, eu estou levando uns 30, 40 minutos, porque toda placa que tem no meio do caminho ele quer parar, ele quer ler, e aí a gente tem que ir, ficar, olhar, errou, volta de novo e tenta novamente, e assim o processo vai fluindo, né? Então, você vê, tem que ter essa paciência também, né? Como já foi falado, e quando a criança está se descobrindo nessa fase aí, ele vai querer ler tudo, né? Vai querer fazer, então tem que ter a paciência, tem que ter esse momento e a gente está cercado de informações, né? O que pode facilitar aí um pouquinho para a criança, mas precisa essa intervenção do adulto, né? Para que continue sendo significativa essa leitura, né? E que, como eu falei lá no comecinho, precisa ser funcional, precisa entender a função da leitura e da escrita, né? E nesse sentido, ajuda bastante. Sim, a gente tem aqui a Daniele, trouxe está compartilhando conosco, que ela percebe que a questão emocional e a questão afetiva da relação professor-aluno ajuda muito. É que o filho dela Sim. tem essa relação, está tendo uma vivência com a professora e que isso tem sido bem produtivo nesse processo de alfabetização. Então, resgata aquilo que a gente falou, né? Tudo que tem mais Sim. significado, ele vem para a nossa memória de longo prazo, tem mais, está relacionado ao nosso prazer, né? Então, a tendência da criança talvez se sentir mais tranquila, se sentir mais segura para esse processo, que não é um processo fácil, né, Sheila? É verdade. É um processo bem complexo, na verdade, né? Para a gente adulto, como a gente já falou, é mecânico, né? A gente já utiliza, já sabe a função e utiliza de forma instantânea, espontânea. Para a criança, muitas vezes não é assim que funciona. Então, precisa mesmo dessa aproximação, dessa afetividade, né? Essa parte afetiva é muito Sim, importante mesmo. E faz toda a diferença, né? Mas eu devo falar que às vezes não é fácil conquistar a criança, viu? Já passei por situações que demorou, né? Até você ganhar a criança. Tem criança que ela fica muito fechada nela mesma. Por quê? Porque ela vê a figura do professor como alguém que vai cobrar dela, né? E não é bem assim que as coisas acontecem, né? A gente tenta provocar situações com que a criança vai se sentir acolhida, né? Vai se sentir parte do grupo, que ela vai sentir que ela tenha uma pessoa ali, a figura adulta, no caso do professor, né? Que ela pode contar com aquela figura, que não vai ser a parte de cobrança, né? Tanto que quando a gente pede para a criança escrever, não é simplesmente escreve, né? Olha, agora nós vamos fazer uma atividade escrita, mas vocês vão escrever do jeito que vocês souberem, tá bom? Não tem problema se errar, pode ficar tranquilo, a professora está aqui, tá bom? Mas você vai tentar escrever do jeito que você já sabe. E aí a criança fica mais tranquila, mais confortável para escrever, né? Então a abordagem faz todo sentido. Não só a abordagem na escola, mas a abordagem em casa também, né? Márcia, não sei se você se recorda, mas numa escola de pais lá atrás, acho que uma das primeiras que nós fizemos, a gente abordou o tema da alfabetização, né? E no final teve uma mãe, ela foi escutando tudo, né?
foi escutando tudo, foi fazendo as anotações, não participou durante a palestra e tudo, mas no final ela falou assim, gente, eu fazia tudo errado. Eu fazia tudo errado. O meu filho escrevia, eu falava, não é assim, menino, tá errado, é de outro jeito. Você não sabe fazer, espera que eu faço. E aí fazia pela criança, falava que estava errado, fazia pela criança. Então, ela foi ouvindo, foi vendo que dá para fazer uma abordagem diferente, né? E que essa abordagem diferente pode fazer toda a diferença nesse processo de alfabetização. Porque a partir do momento que Sim, você fala para a criança que ela está errada, não vai querer tentar de novo. Mesmo que ela tenha não outras adianta. ideias de como fazer, né? Ela Você, vai ficar você trava ali, você bloqueia, não tem jeito, né? Então, você viu como bloqueio. esse assunto que a gente vem trazendo é tão importante, né? E a gente tem algumas pessoas compartilhando aqui. Uma mãe comentou que guarda a primeira lista de compras que a filha fez. Outras Ah, mães legal. comentaram aqui que faz bilhetinhos para a filha, para auxiliar nesse processo, né? Isso é muito, muito bacana. É aquilo que nós falamos, a comunicação, né? Essa Maravilha. comunicação, esse vínculo que a família consegue ter com a criança e que o professor também consegue ter. Isso é muito importante. Sheila, passa rápido, eu até estava olhando aqui no meu computador, né? Está acabando o Sim, nosso tempo, para a gente não ter poxa risco. vida. Queria agradecer a participação de todos. Lembrar que esse vídeo vai ficar gravado, então se você conhece alguém que não pôde assistir por algum motivo, né? Compartilhe o vídeo com essa pessoa, né? Deixa aí, se tiver mais Sim. algumas dúvidas, vão deixando que a gente vai respondendo, né? Não dá para a gente responder tudo que o tempo é curto. E vamos partir para aquela parte das considerações finais, né? Sheila, deixa uma mensagem para as famílias, né? Dentro desse tema de alfabetização que a gente trouxe para esse bate-papo, né? Sim. Bom, gente, esse momento aí de afastamento social, de pandemia, né? A alfabetização ela continua sendo feita por conta de tudo isso que a gente já falou antes, né? Desses acionamentos, desses estímulos. Então, essa participação, essa interação da família com a criança precisa ser diária, né? Eu sei que todo mundo, cada um tem sua rotina e é mais complicado para uns do que para outros, mas dá para fazer pequenos estímulos todos os dias, vão ajudar muito nesse processo de aquisição da leitura e da escrita. Pode não ocorrer, gente, assim, na hora que a gente quer, porque às vezes a gente fica na expectativa mesmo, né? Quando vai acontecer? E agora? E agora? Vai ser daqui um mês? Vai ser daqui 2 meses? Vai ser final de ano? E às vezes não é assim, não acontece na hora que a gente quer, né? Como a gente falou, tem todo um processo. Mas façam esses acionamentos, né? Isso é muito importante. A participação da família nesse processo deixa a criança mais confiante, mais segura de si. Ela vai arriscar mais depois, né? Quando precisar utilizar esses conhecimentos que estão sendo passados, ela vai conseguir, né? Então, essa participação da família é extremamente importante. Como a gente fala na escola, né? A família tem uma importância muito grande ao patamar, ao alicerce da criança, né? Então, fica aí a minha mensagem final para vocês, tá? Continuem nesses acionamentos, nesses estímulos, que faz toda a diferença, tá bom? Gostaria de agradecer aí, nós tivemos mais de 40 pessoas, né, na live, Sim, agradecer obrigada. a presença de todos e o convite, fiquei muito feliz com o convite, é um assunto que eu gosto muito de falar, falo pouco, né? Se deixar, a gente Você é fica tímida. mais Você é tímida, né, Sheila? tímida. Mas eu era uma dessas crianças que era difícil da professora chegar. Nunca fui fácil, não. Mas com o tempo aprendi a função da expressão, né, da fala, da linguagem, e a gente vai desenvolvendo, né? Às vezes é difícil falar, mas quando é um assunto que a gente gosta muito, fica É natural, né? Fica diferente. né? É verdade. E assim, só também resgatando que o aprender, né? A gente está falando do processo de alfabetização, mas a gente aprende sempre, nós não paramos de aprender, né? Desde a Sim, nossa concepção, a gente já começa a aprender com aqueles estímulos que a mãe, né, começa a dar quando a mãe canta, quando a mãe conversa. Então, assim, esses estímulos já fazem parte e alguns deles já vão lá para a nossa memória de longo prazo. Então, assim, a gente aprende sempre, desde da nossa concepção até a nossa morte. O aprendizado é algo contínuo. A minha consideração sim, final que eu quero deixar para as famílias, a gente fala muito do papel da família, a família tem uma carga muito grande, né? Mas assim, legal. eu costumo sempre falar assim, respire,
A família nunca faz algo com a intenção de prejudicar, como aquela mãe comentou na escola de paz, né? Eu fiz tudo errado. Ninguém, nenhuma família quer fazer algo com a intenção de prejudicar a criança. Então, assim, respire, faça com amor, busque alternativas, né? Então, aquilo que a gente fala assim, o menos é mais. Então, quando você faz com amor, quando você dá toda a atenção, a coisa vai acontecer. Incentive o seu filho a ter autonomia, incentive o seu filho a gostar de ler e a ter o prazer de aprender a todo momento, tá? Eu acho que a nossa vida é isso, nossa vida é um aprendizado, tá? Só trazendo, a gente tem, além desse assunto de alfabetização, nós temos outros assuntos bem bacanas voltados à educação, tá? No nosso canal MídiaCast. Se você não conhece o nosso canal, faça uma visitinha, se inscreva no nosso canal, tá? Sempre que nós tivermos vídeos novos, vocês serão informados. Então, é bem bacana, tendo a oportunidade, participe lá. E as considerações finais é o agradecimento, né, pelas pessoas que estão participando conosco, pelas pessoas que, quem está aqui realmente tem uma preocupação voltada à educação, tenha uma preocupação em oferecer o melhor, né? Eu acho que essa é a base de tudo. E a gente fazer com amor. Quando a gente faz com amor, as coisas acontecem, tá? Sheila, vamos para a gente fechar, fazer um momento foto, um momento print? Vamos lá? Print? Vamos ver se eu não vou desligar tudo aqui, que eu não sou muito boa nisso não. Vamos lá? Eu acho que foi. Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi. Vê se foi. Tá, aqui saiu, pronto. E assim, eu sou meio assim, sou capaz de desligar tudo aqui. Mas, ó, pessoal, muito obrigado pela participação, tá? O vídeo vai ficar gravado. Compartilhe com as pessoas aí que vocês conheçam, que têm interesse pelo nosso assunto, né? E foi muito bom. Sheila, muito obrigada por ter aceito o convite, pela sua participação, né? Por esse bate-papo que nós tivemos aí estendido, né? O bate-papo com mais aí de 40 pessoas que nós conseguimos compartilhar essa vivência de alfabetização, tá bom? Então, um grande beijo. Eu que agradeço o convite. Obrigada, viu? Boa tarde Pessoal, e boa até noite. A próxima, viu? Obrigada. Até a próxima, quarta-feira, né? Quarta-feira, acho que a gente pode bater mais um papo na quarta, né? Vamos trazer alguma coisa nova. Quarta-feira, legal. Gente, fica ligado aí que só coisa boa, só conteúdo bom. Então, vale a pena acompanhar, tá bom? Um abraço. Se cuidem. Obrigada. Tchau. Tchau.